Vamos discutir durante os próximos momentos aspectos fisiopatológicos da síndrome de desconforto relacionados ao coronavírus 19, ao SARS-CoV-2. E dentro dessa discussão nós vamos aprender a classificar a síndrome de desconforto e alguns aspectos extremamente fundamentais para uma boa assistência ventilatória. Um aspecto relevante passa pelo estado com que o paciente vai se apresentar para todos que aqui estão acompanhando esse vídeo. Quando você estiver na sua prática, você vai perceber que os pacientes vão ter como achados clínicos mais frequentes, um que está sendo bem divulgado, inclusive pela mídia, a hipoxemia severa desproporcional. O paciente sente literalmente aquele estado hipóxico, aquele estado de saturação periférica de oxigênio extremamente baixa, refratária à suplementação de O2. Então você suplementa o oxigênio e o paciente não responde bem a essa suplementação, acaba precisando de pressão positiva. É um paciente que num primeiro momento tem isocapnia. O que é isso? Esse paciente se torna taquipneico para compensar a hipóxia, ele começa a hiperventilar, tentando encontrar oxigênio na atmosfera. E na hora que ele começa a hiperventilar, normalmente o que se apresenta na gasometria arterial, por exemplo, é uma queda da pressão arterial de gás carbônico, é um pH um pouco mais alcalino, e isso começa a ser um indicativo para a gente, quando o pH começa a ficar mais alcalino, quando a gente começa a perceber uma queda da PCO2, que esse paciente começa a precisar de pressão positiva, sinal que ele está com o trabalho ventilatório muito aumentado. Um terceiro aspecto, que é muito particular do SARS-CoV-2 na síndrome de desconforto associada, é um estado de boa complacência em relação aos pacientes que estão à ventilação mecânica convencional. Normalmente o paciente com síndrome de desconforto normal, ele vai ter uma complacência nos estados mais avançados menor de 40 ml por centímetro de água. Os pacientes com SARS-CoV-2, para quem está em ventilação mecânica, são considerados pacientes até de uma boa complacência. A grande maioria deles tem uma complacência entre 40 e 60 ml por centímetro de água, o que é considerado relativamente bom para quem está em ventilação mecânica, lembrando que uma pessoa normal tem uma complacência estática ao redor de 80 ml por centímetro de água, até chegando a 100. Então, nessa discussão, esses pacientes têm uma expansibilidade pulmonar até que razoável, que vai ter que fazer a gente pensar um pouco, quando a gente for discutir ventilação mecânica lá para frente, em como lidar com essa população. É uma doença de curso prolongado, o paciente acaba sendo entubado e permanece na UTI entre 2 e 3 semanas. A gente costuma dizer que esse paciente permanece sedado dentro da UTI, como se estivesse fazendo uma cirurgia, longos períodos de sedação, e você vai ter todas as intercorrências sujeitas a isso, como por exemplo as pneumonias associadas à ventilação mecânica, pneumonias oportunistas, e essas discussões todas também passam pela nossa reflexão. Um outro aspecto é que vocês colocam, como eu coloquei, sujeito a infecções secundárias, e vem aí um outro evento muito característico do SARS-CoV-2, da síndrome de desconforto, que é o evento tromboembólico. O paciente tem um potencial enorme para tromboembolismo venoso, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Então a gente tem um agravante dessa condição ventilatória, porque muitas vezes você tem infartos pulmonares maciços que comprometem a perfusão pulmonar, e isso também demanda expertise de quem vai lidar com a ventilação mecânica para poder lidar com essas situações. A falha cardíaca é muito comum, é normal a gente ter pacientes com síndrome de desconforto e SARS-CoV-2 que evoluem com disfunção cardiogênica, que evoluem com miocardite, diminuição do débito cardíaco, causando repercussão hemodinâmica, e por fim, um estado pró-inflamatório, hiperinflamatório, com citocinas circulantes, com concentrações altas de marcadores que causam falência de múltiplos órgãos, coloca o paciente no estado hiperinflamatório, que compromete muito o prognóstico funcional, e monitorizar esse tipo de situação é muito importante. Se a gente for separar o paciente com síndrome de desconforto respiratório do paciente convencional, que a gente tem, da pessoa normal, a gente tem um alvéolo, e aqui vocês percebam claramente, esse alvéolo congesto, cheio de líquido, restos celulares, porque você tem um aumento da permeabilidade de membrana alvéolo-capilar frente ao estado pró-inflamatório. Acaba que esse alvéolo vai ser invadido por líquido, e quando, obviamente, o líquido entra, o ar é expulso, comprometendo bastante a expansibilidade pulmonar, a capacidade de troca gasosa, e a nossa ideia com a ventilação mecânica bem administrada é tentar trazer um pouco desse estado hiperinflamatório e de baixa complacência, tentar tornar parte dos alvéolos ainda pérvios para que eles possam fazer uma boa troca gasosa e manter o paciente vivo. Então, a mágica da assistência ventilatória nessa população é que você consiga manter a expansibilidade na maior potencialidade possível, de acordo com os recursos que você tem em mãos, tentando restaurar a ventilação do paciente
que vai estar extremamente comprometida. É fundamental, e eu mesmo publiquei um paper sobre isso, que mostra que o paciente com Covid-19 evolui com síndrome de desconforto, ele tem uma hipoxemia extremamente importante, e quando você avalia o parênquima pulmonar desse indivíduo, não é incomum nos estudos de necropsia você encontrar o pulmão necrosado, sinal de hipoperfusão dentro desse parênquima pulmonar, que acaba causando necrose tecidual, e essa hipoperfusão, essa hipóxia se apresentam até quando você vê a tomografia, que está sendo muito discutida, aí com aquele aspecto de vidro fosco que a gente tem observado no Covid-19, em graus maiores ou menores, isso acaba evoluindo para consolidação, limitando a função pulmonar. Eu mesmo já escrevi um paper sobre essa piora da função da expansividade pulmonar, a fisiopatologia, né, vai estar no seu conteúdo suplementar aí para que vocês possam ler, mas a ideia é a seguinte, pessoal, o paciente, quando ele tem um estado pró-inflamatório pulmonar, os senhores percebam, ele começa a ter um aspecto radiopaco, hipotransparente nas extremidades pulmonares, isso com a evolução da doença pode ou não progredir, mas a gente pode, nos estados de pior prognóstico, evoluir com consolidação, resposta pró-inflamatória extremamente exacerbada e comprometimento difuso das trocas gasosas, o que acaba comprometendo demais a sua capacidade de ventilação, e aí esse paciente com certeza vai ter que ter alguém que saiba lidar com a ventilação mecânica para minimizar o fato que a gente pode ter, que são lesões induzidas até pelas pressões muito altas que tendem a ser usadas por quem é menos treinado. Então a mágica deste programa é mostrar para vocês quando ventilar um pulmão de maior complacência e como fazer isso, como ventilar um pulmão de baixa complacência e como fazer isso. Um aspecto outro muito importante é que o SARS-CoV-2, particularmente, não tem só comprometimento do parênquima pulmonar. A gente sabe também que o vírus vai comprometer muito um estado de pró-coagulação do seu sangue, e um dos aspectos que o vírus compromete muito é o transporte de oxigênio. Há relatos na literatura de que o vírus do Covid-19 compete com o ferro na hemoglobina, dificultando o transporte de oxigênio para os tecidos e, consequentemente, levando esses tecidos a metabolismo anaeróbio lático, que acaba levando o paciente a óbito se não for bem tratado. Então, não é só disfunção de troca gasosa, mas também um problema no aspecto de transporte de oxigênio aos tecidos, causando um estado de hipoxemia que pode levar o paciente a óbito por disfunção metabólica. Se eu pensar na apresentação do COVID, é claro que numa aula de aspectos fisiopatológicos isso é fundamental, a gente vê que os achados mais comuns são tosse, febre, fadiga, dispneia, sintomas urinários, sintomas gastrointestinais. Então, nessa ordem, se você veja as porcentagens, perceba, a tosse, febre e fadiga indiscutivelmente são os sintomas mais comuns. Quando eu penso em ventilação mecânica, isso vai ser, lógico, associado com o fator de aumento do trabalho ventilatório, o fator de dispneia, e isso em apresentações exacerbadas, com tiragens, batimentos de asa, desconforto, desaturação, a despeito da suplementação de oxigênio, acabam levando o indivíduo à necessidade da pressão positiva, e é por isso que esse programa foi proposto. Claro que dos achados laboratoriais, um dos grandes aspectos do SARS-CoV-2 é que você evolui com linfocitopenia, você tem diminuição do seu sistema imunológico adaptativo, que poderia combater o vírus, isso é um fator agravante. Você tem o aumento da lactadexidrogenase, marcador de metabolismo anaeróbio de inflamação, você aumenta marcadores pró-inflamatórios, como a ferritina e a PCR, e a proteína C reativa. Então, fundamental saber, quando você está acompanhando esse paciente em ambiente crítico, se a PCR vem aumentando, se a ferritina vem aumentando, você sabe que a resposta pró-inflamatória está aumentando, isso compromete o prognóstico também, né? Além disso, o aumento do dedímero, favorecendo os trombos, favorecendo as embolias e os comprometimentos perfusionais pela diminuição da capacidade do sangue transportar oxigênio pelo risco de trombose difusa, né? As troponinas aumentando nas lesões que acometem o miocárdio, e além disso, o aumento da creatinoquinase. A gente sabe que há uma miopatia associada ao SARS-CoV-2, o que do ponto de vista de ventilação mecânica também dificulta o prognóstico, porque o diafragma vai funcionar pior para poder expandir tórax, isso tudo limita a função, e o paciente que sobrevive à internação tem uma tendência a sair com altos graus de fraqueza, e o marcador inflamatório, a interleucina 6. Eu tenho discutido muito isso com colegas do mundo todo. Esse aqui, por exemplo, é um dos aspectos de discussão que fala de trombose nos pacientes pós-Covid. Quando vocês percebam, pessoal, a importância do dedímero, por exemplo, associado à trombogênese, que dificulta a troca gasosa periférica e pulmonar, os senhores percebam nessa imagem que os pacientes têm aumentos importantes de marcadores de coagulação, são os que evoluem para óbito. Então, particularmente, quando eu penso em síndrome de desconforto associado ao Covid-19, aumento de marcadores protrombóticos, como por exemplo o dedímero, estão associados a maior mortalidade, como os senhores percebam nessa imagem aqui.
Isso fica claro também, quanto maior a resposta inflamatória, maior é a presença de fibrinogênio circulante, o que favorece, portanto, a formação de coágulos, a formação de um estado em que a oferta de oxigênio ao ambiente, ao tecido em geral do ser humano, vai ser dificultada e isso compromete muito o prognóstico. É importante reparar em imagens quando a gente perceba o que vocês estão vendo aqui nesses asteriscos são trombos que se colocam dentro da circulação pulmonar, comprometendo, como os senhores veem na imagem abaixo, veja um pulmão normal, para a área ventilada em azul, você tem acompanhamento da perfusão para que você possa manter a troca. No COVID, muitas vezes o que você tem no estado de hipóxia é uma ventilação até normal, mas a perfusão diminuída, as imagens deixam isso muito claro, mostrando aqui esse estado pró-inflamatório, pró-coagulante, que dificulta muito a hematose e a oxigenação do teu sangue, né? Então a gente sabe, quando você compara pacientes de UTI que têm sim desconforto e pacientes de UTI que têm sim desconforto pós-Covid, né, secundário ao Covid, a gente percebe um aumento muito grande dessa embolia pulmonar, dos complicadores que vêm disso, dificultando muito a troca gasosa, isso associado demais a essa trombogênese a macrovascular e microvascular que se coloca no estado do paciente séptico com hipoperfusão tecidual e as repercussões negativas que vêm disso, né? Então isso aqui repetindo a mesma informação, a embolia pulmonar na UTI, se você pega os dados, sino desconforto 11% quando você tem Covid contra 2,1% em pacientes não Covid, ou seja, 6 vezes mais chance de embolia pulmonar, de distúrbio de troca num paciente com Covid e sino desconforto em relação a um paciente com sino desconforto não associado ao Covid. Então você tem que pensar nisso, porque o evento embólico, quando eu penso em ventilação mecânica, muda as formas com que a gente vai usar as pressões do ventilador. Os pacientes que têm embolias pulmonares difusas acabam necessitando de pressões que têm que ser tituladas com mais cuidado, porque se você coloca pressões muito altas, você acaba sobrecarregando o hemodinâmico, o ventrículo direito, diminuindo o retorno venoso e induzindo um estado de choque circulatório, um ponto importante aqui para a gente discutir. Então, fica claro um outro aspecto ainda na fisiopatologia, os pacientes que vêm com comorbidades. Então, quando você pensa, por exemplo, na infecção por Covid, que evolui para cima de desconforto, intubação, se você tem, por exemplo, um paciente com câncer, você perceba claramente o risco dele é muito maior, risco de óbito em relação a um paciente que não tenha câncer. Então, a gente tem que pensar fora da caixinha e racionalizar no seguinte sentido: quantas comorbidades o paciente traz na admissão? Presença de câncer, por exemplo, piora o prognóstico. A mesma lógica, vocês vejam, o paciente com Covid evoluindo com essa tempestade inflamatória, com o passar dos dias de internação, se a inflamação vai progredindo, o risco de morte progride proporcionalmente em paralelo a isso. Então entendam esse aspecto, monitorar o paciente durante a internação, pensar no manejo da assistência ventilatória em relação à capacidade de resposta do organismo ao germe agressor, no caso o SARS-CoV-2. Se a inflamação progride, isso acaba se associando a um pior prognóstico e você acaba vendo um aumento da inflamação, precisando aumentar as pressões da ventilação mecânica muitas vezes, porque o estado funcional dos pulmões tende a diminuir, piora a complacência, né? A inflamação se associa a pior prognóstico. Ainda no aspecto de fator de risco, os senhores percebam o seguinte: doenças como, por exemplo, anemia falciforme, assim como eu coloquei o câncer é um complicador, a anemia falciforme que favorece já pela própria doença a formação de microtrombos, né, principalmente nas bifurcações dos seus vasos, a gente sabe que a anemia falciforme aumenta muito o risco de Covid severa. Então, pessoas que vêm com doenças autoimunes prévias, com câncer, com obesidade, diabetes, hipertensão e outros fatores de risco, são pacientes, sem dúvida, de pior prognóstico quando a gente recebe esses pacientes. E pensando em prognóstico, a gente sabe quem se associa com doença crítica, pacientes mais velhos, com mais de 60 anos, quanto mais comorbidades, pior. Quando eu penso neonatais, aqueles que têm exposição durante o parto, né, perinatal, também tem um certo risco, mas é um risco bem baixo em relação aos adultos, não é uma população com a qual a gente se preocupe demais. Ainda pensando na duração tardia, o paciente tem os primeiros sintomas e lá pelo 8º, 9º, 10º, 11º dia que ele vai ter que ser internado no UTI particularmente, isso chama a nossa atenção e a gente começa a perceber se a hipoxemia vai se instalando, aquele estado hipóxico refratário à suplementação de oxigênio, né, você está dando suplementação de O2, a saturação não passa de 90%, esse paciente acaba tendo uma indicação muito forte para UTI e pressão positiva. Fica claro que quem tem esse desconforto e morre
particularmente quem tem mais de 65 anos, quem tem linfocitopenia, quem tem elevação dos marcadores de disfunção orgânica, como por exemplo a disfunção hepática com aumento de AST e ALT, a disfunção renal com aumento de ureia, a disfunção sistêmica com aumento da lactato desidrogenase, marcador de estresse, né? E os marcadores de coagulação sempre muito fortes, o dedímero e a protrombina aumentados, significando aí que o paciente tem protrombótico, um estado protrombótico que favorece demais a hipoperfusão e o pior prognóstico. Outro aspecto importante que vale a pena ser relembrado é o seguinte: o paciente que responde com uma resposta febril muito forte, a gente associa isso com uma resposta imunológica, mas saibam que no ambiente de UTI, se o paciente faz bastante febre, normalmente a gente tem visto na prática que isso se associa também a uma maior resposta imunológica e o prognóstico dele não é tão ruim. Então a gente tem percebido mais febres, menos mortes, né? Aquele paciente fica muito plácido frente à infecção, acaba evoluindo com pior prognóstico. Vocês vejam o aspecto radiológico de um paciente com resposta hiperinflamatória, uma hipotransparência difusa, diminuição de complacência. A gente veja que pacientes com Covid não sempre vão ter evolução para consolidação, para congestão pulmonar, secundária a um edema não cardiogênico. Alguns vão evoluir com boa complacência, outros com complacência diminuída, mas o que chama atenção para a gente, nos pacientes mais graves, esse aspecto de vidro fosco difuso, um aspecto de bronquiolite obliterante, consolidações esparsas, que normalmente vem da região mais lateral, evoluindo para a região medial, da região mais posterior, que vai subindo de acordo com a região anterior. Vocês vejam outro aspecto de apresentação, consolidações aqui na região periférica, que com a evolução da doença, vocês vejam aqui de novo, consolidações mais periféricas que podem evoluir para central, como vocês veem, um paciente já com consolidações aqui, e aí uma diminuição de complacência pulmonar, um quadro mais grave em que a área airada, né, a área que tem troca gasosa, vai sendo comprometida, um aspecto que a gente chama na fisiopatologia de baby lung pulmonar. Vai precisar de todo um manejo ventilatório para você não colocar pressão demais, correndo o risco de causar barotrauma e volutrauma aqui. Outras imagens que mostram consolidação. E a evolução do paciente, perceba um caso fatal, ele estava assim, com a evolução da doença, ele evoluiu para esse estado e acabou falecendo. Mesmo aspecto, na primeira tomografia, comprometimento menor de 50%, com a evolução da doença, comprometimento difuso acima de 70%, que se associa aí ao óbito. Então, é um pulmão que tem normalmente uma complacência relativamente boa para quem está em ventilação mecânica, mas ao mesmo tempo ele tem altos graus de shunt pulmonar. O que é isso? O sangue passa pelos pulmões, mas não consegue fazer uma troca gasosa satisfatória. Mesmo com uma boa ventilação, você não tem uma boa capacidade de oxigenação, possivelmente pelo aspecto protrombótico da doença. E vocês vejam, a gente discute no SARS-CoV-2, então, na síndrome de desconforto, pulmões que têm uma boa complacência em relação a pulmões que têm uma complacência muito baixa. O professor Luciano Gattinoni, que é uma referência em ventilação mecânica na síndrome de desconforto, chegou a apresentar um paper discutindo isso aqui como se fossem fenótipos. Um fenótipo que vai precisar de menos pressão na ventilação mecânica e um outro fenótipo que vai precisar de mais pressão na ventilação mecânica. Que fique claro para todos, então, a síndrome de desconforto que vem se instalando, ela é uma doença aguda, que não vem de uma doença crônica, ela simplesmente surge pela infecção, ela tem infiltrados bilaterais, não se explica essa hipotransparência por edema cardiogênico, por hipervolemia, simplesmente é uma resposta inflamatória, e um marcador que a gente usa para poder mensurar a gravidade, para estratificar risco, é a relação PaO2-FO2, pressão arterial de oxigênio pela fração inspirada. Isso já em pressão positiva com pelo menos 5 centímetros de água de pressão expiratória positiva final. Se eu vejo uma PF de 300 ou menos, é um estado leve, de 200 ou menos é um estado moderado, assim, desconforto, e de 100 ou menos um estado grave. Para que vocês possam entender a perspectiva disso, quando a PF está menor de 150, você já começa a pensar, por exemplo, em pronação do paciente, porque o pulmão tem uma disfunção extremamente importante. Então, deixando claro para todos, o SARS-CoV-2 é uma doença de envolvimento bilateral pulmonar, na maioria dos casos, 86%, normalmente posterior e periférica. Ele vem com áreas consolidadas de maior gravidade após 5 dias, mais 50 anos, tem mais consolidação do que as pessoas mais jovens, então pior prognóstico. E o diagnóstico feito pela febre, tosse, aspecto de vidro fosco na tomografia, né? E eu começo a ter leucócitos normais ou caindo, como eu mostrei no caso da linfocitopenia. A lesão miocárdica se associa a pior prognóstico. Quem tem lesão do miocárdio, 10% a mais de mortalidade, isso chama atenção também. A falência renal, e vejam esse dado,
paciente se torna dialítico na UTI, risco pelos primeiros estudos de 95% de óbitos. Isso tem melhorado no tempo, mas a gente sabe que a insuficiência renal limita muito o prognóstico do indivíduo. E aí, classificando a resposta inflamatória do SARS-CoV-2, senhores percebam, uma resposta viral a princípio sem hiperinflamação, mas quando essa doença progride, ele começa a entrar numa cascata pró-inflamatória que lá no final leva a síndrome de desconforto. Então, nos pacientes que têm uma resposta hiperinflamatória, isso aqui tem que ser considerado. E qual é a ideia do tratamento padrão ouro hoje numa equipe assistencial de qualidade? Tentar impedir essa resposta hiperinflamatória. E como é que a gente faz isso? A gente pensa no uso de corticoide. Quando eu penso em fisiopatologia, o uso da dexametasona tem mudado o prognóstico desses doentes. A dexametasona se associou a menor necessidade de ventilação mecânica, a menor risco de óbito. Então a gente tem que pensar, os estudos como o Recovery, que compararam dexametasona em baixa dose em quem tinha SARS-CoV-2, evoluindo para a resposta hiperinflamatória, conseguiram diminuir, e esses dados mostram isso, 33% de necessidade de ventilação mecânica, óbito nesses pacientes, e cerca de 20% menos risco de óbito nos pacientes que estavam em oxigenoterapia. Então, para os pacientes de maior gravidade, o corticoide faz parte do arsenal terapêutico e hoje é a única terapêutica que está validada no aspecto de diminuir mortalidade nessa população. Ou seja, quando você vai lidar com síndrome de desconforto, você vai pegar pacientes tomando corticoide, com o aspecto positivo disso, protetor, que diminui mortalidade em 1/3 das pessoas em ventilação mecânica, porém, todavia, contudo, podem causar miopatia, dificuldade de funcional no pós-operatório. Então, é uma discussão importante que a gente tem no material complementar, vocês vão poder ler muito sobre isso. Então, os corticoides mudando a sobrevida da população, fundamental que vocês conheçam isso, porque essa resposta hiperinflamatória é o que compromete prognóstico dessa população e você vai lidar com isso quando for instaurar a ventilação mecânica nesse povo que vai precisar de você, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer, muito obrigado.